Os 8 passos do planejamento estratégico. Quem planeja uma viagem precisa conhecer todas as estradas existentes. Alguns caminhos são longos, mas proporcionam uma viagem mais tranquila, enquanto que alguns caminhos mais curtos podem ter pedágios ou até mesmo trajetos de asfalto ruim. O mesmo acontece em uma empresa. Ao realizar um planejamento estratégico, o empreendedor precisa encarar essa tarefa como o desenho de uma viagem. Porém, a análise deve ser minuciosa e estudada com aprofundamento. Deve-se ter em mente que o planejamento estratégico de uma empresa necessita ser ágil, aplicável e viável. A partir disso, surge uma série de dúvidas e problematizações. Para auxiliar nessa importante tarefa, elaboramos o seguinte passo a passo. Elaboração da missão. Muitos gestores gostam de elaborar grandes textos contendo a missão de seus negócios. Porém, esse é um conceito totalmente equivocado. Afinal, a missão deve ser resumida em uma frase. Embora se trate de uma breve descrição, ela deve responder várias perguntas, como qual o nosso negócio, qual foi a motivação do empreendedor, qual papel a empresa desenvolve ou desenvolverá perante a sociedade, qual será o posicionamento no mercado, o que a diferencia ou a diferenciará das demais marcas, qual o escopo de negócio da empresa, o que a empresa se propõe a fazer e qual o propósito da empresa. Bom, para que essa explicação possa ser visualizada de modo prático, confira a missão do Google. A missão da nossa empresa é organizar as informações globais e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Podemos observar que a missão de organizar as informações globalmente e torná-las úteis e acessíveis a todos é muito mais do que resumir a empresa a um simples buscador de conteúdo. Dessa forma, o Google pode atuar em qualquer tipo de atividade relacionada com a organização e disponibilização de conteúdo em todo o mundo, o que gera maiores possibilidades de negócios e de lucros. Leve em consideração que a missão da sua empresa é um dos primeiros passos para a criação do planejamento estratégico. Portanto, as demais etapas deverão respeitar essa ideia inicial, já que se trata de um propósito e dever a ser cumprido perante a sociedade. Para elaborar a missão, peça ajuda de outros apoiadores do seu negócio, de modo a torná-la a mais sintética e inteligente possível. Elaboração da visão. O planejamento estratégico de uma empresa precisa conter uma visão que, acima de tudo, seja inspiradora tanto para os colaboradores quanto para os clientes. Mais que tudo, a visão deve ser entendida como o que a empresa deseja ser no futuro, aonde se quer chegar. Deve ser uma espécie de sonho, desafiador, mas possível de ser atingido. Como exemplo de visão de empresa, podemos mencionar a da Disney, que é criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Perceba que, em poucas palavras, a visão foi criada, e é extremamente motivadora e desafiadora. Se você tem dificuldades em elaborar esse ponto no seu planejamento estratégico, confira algumas questões que devem estar contidas na visão. O posicionamento que a empresa atingirá em alguns anos, o que a diferencia das empresas concorrentes, qual é a visão de crescimento e oportunidades que serão criadas aos clientes. Perceba que a visão é um conceito relativamente flexível, visto que não estão contidos os caminhos que serão tomados para chegar ao objetivo final. Portanto, mesmo que a empresa adote estradas diversas, a visão pode continuar sendo a mesma. Como exemplo, novamente, pode-se citar o Google. Sua visão é descrita da seguinte maneira: disponibilizar às pessoas um software de excelente qualidade a qualquer momento, em qualquer local e em qualquer dispositivo. Enquanto a missão diz o que a empresa é nos dias atuais, a visão traduz o que a empresa pretende ser no futuro. No caso, o Google pretende ser acessível para as pessoas em todos os lugares do mundo e em qualquer tipo de dispositivo. Tudo isso com excelente qualidade. Algo desafiador, mas possível de ocorrer. Elaboração dos valores. Tendo a missão e a visão de sua empresa definidas, é hora de partir para os valores. Em linhas gerais, eles podem ser traduzidos como os princípios ou a doutrina que regem o seu negócio. Pense nos seguintes pontos. Quais princípios são fundamentais para a sobrevivência e sustentabilidade do negócio? Como o negócio irá agir perante a sociedade? Qual o compromisso ou vínculo a ser criado com o cliente? Como os colaboradores desempenharão suas funções? E qual postura será adotada perante adversidades? Muito mais que frases bonitas, os valores precisam condizer com o que sua empresa realmente é ou será. A honestidade é fundamental nesse momento. Veja o exemplo de valores da grande empresa nacional Natura: humanismo, criatividade, equilíbrio, transparência.
Perceba que através desses valores, seu negócio consegue delimitar o perfil de funcionários a serem contratados, os princípios das campanhas de marketing que serão lançadas, as características dos produtos oferecidos, a conduta que a empresa espera que todos os envolvidos com ela devem ter, entre outros fatores. Fique atento a um detalhe muito importante. Os valores, a missão e a visão sempre devem estar relacionados. Análise SWOT. É provável que em algum momento você tenha ouvido falar em análise SWOT, também chamado de análise fofa quando traduzido para o português. Trata-se da análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de um negócio. Ao aplicar essa análise, deve-se promover a avaliação de dois ambientes fundamentais. A avaliação do ambiente interno à empresa, através da análise e identificação de pontos fortes e fracos que ela possui, ou seja, o que acontece dentro da empresa, e a avaliação do ambiente externo à empresa, no sentido de identificar possíveis ameaças e oportunidades que podem surgir. Então, como seria estudar o ambiente interno? Como exemplo, podemos mencionar os seguintes recursos, atividades e setores: publicidade, propaganda e marketing, setor de finanças, produção ou prestação de serviços, gerenciamento de estoque, se houver, gestão, perfil da equipe e marca. Cada área da empresa deve ser analisada minuciosamente. Por exemplo, imagine que a empresa em questão tem uma marca muito forte, reconhecida pelos seus clientes como uma fornecedora de produtos de elevada qualidade. De acordo com a SWOT, isso é considerado um ponto forte da empresa. Em um outro exemplo, imagine que uma empresa pode ter excelentes colaboradores, mas não um conjunto de bons líderes preparados para gerenciar a equipe. Isso será visto como um ponto fraco. A empresa deverá criar estratégias para fortalecer os seus pontos fracos e aproveitar os seus pontos fortes. E o que seria o ambiente externo? Ele pode ser traduzido como tudo o que acontece fora da empresa, mas que acaba exercendo algum efeito ou impacto sobre o negócio. Os aspectos devem ser analisados e estudados para que estratégias sejam elaboradas no sentido de minimizar as ameaças e aproveitar as oportunidades existentes. Por exemplo, imagine que seu negócio seja uma grande fazenda. O clima faz parte do ambiente externo, mas impacta diretamente na produção. Para lidar com as adversidades e aproveitar as oportunidades, você deverá adaptar as épocas de plantio e colheita. Também será necessário avaliar os períodos de seca e criar estratégias para minimizar as influências que esses períodos podem ter sobre o plantio e a colheita. Ou seja, de acordo com a análise SWOT, será necessário adotar estratégias para lidar com as ameaças provocadas pelo clima, como a seca e até mesmo o aquecimento global. Por outro lado, você deverá aproveitar as oportunidades criadas pelo período em que o clima é mais apropriado para um melhor plantio e colheita. Em um outro exemplo, imagine a Apple, uma empresa conhecida internacionalmente. Atualmente, ela precisa lidar com uma grande concorrente, a Xiaomi. Para lidar com as ameaças desse concorrente, a empresa necessita, por exemplo, criar estratégias para diferenciar seus produtos. Quais seriam os benefícios e limitações de utilizar a análise SWOT? Embora a matriz SWOT possa parecer algo complexo, ela é imprescindível no planejamento estratégico de uma empresa. Dentre suas vantagens, pode-se mencionar a superação de pontos fracos, a mitigação das ameaças, o investimento e otimização de pontos fortes, o aproveitamento das oportunidades, o conhecimento da concorrência e perfil dos concorrentes, o auxílio na tomada de decisões e a criação de estratégias e objetivos de curto e de longo prazo. Porém, a SWOT também apresenta a limitação de simplificar a realidade, podendo existir outros fatores que afetam as empresas e suas estratégias que não são captados por essa metodologia de análise. Existem modelos prontos de SWOT disponíveis na internet que poderão facilitar o seu trabalho, permitindo um planejamento estratégico ágil e ainda mais efetivo. Construção das estratégias. Anteriormente, detalhamos o que é e para que serve a análise SWOT. Ela será fundamental para a construção das estratégias da sua empresa. Então, é provável que você esteja se perguntando por que tanto trabalho. A ideia é a mesma de uma consulta médica. Quando você leva uma queixa ao profissional, ele questiona detalhadamente quando aquele sintoma começou, quando aparece, quais fatores pioram e melhoram e quais remédios já foram usados. Além disso, analisa aspectos tangentes à sua saúde, como histórico médico, doenças da família, estilo de vida e muito mais. Tudo isso influencia na escolha do tratamento. O mesmo acontece em uma empresa. Depois da análise do SWOT, que se compara aos sintomas e fatores associados,
As estratégias, semelhantes aos tratamentos, podem ser construídas, sempre levando em conta os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças existentes. A estratégia consiste em um conjunto de ações que visam responder às seguintes questões: o que a empresa deverá fazer para minimizar as suas fraquezas? O que a empresa deverá fazer para atenuar as ameaças provenientes do ambiente externo? Como a empresa deverá agir para utilizar as forças? E o que deverá ser feito para aproveitar as oportunidades existentes? Ao responder a essas questões, estratégias serão criadas no sentido de contribuir para o crescimento da empresa e melhoria de sua posição competitiva. Muito mais do que a criação da estratégia, é preciso estar atento à sua execução. Sempre deve-se verificar a sua assertividade e, se necessário, deve-se rever a sua execução, ou até mesmo a própria estratégia. Elaboração dos objetivos de curto e longo prazo. As estratégias devem ser traduzidas em objetivos. Os objetivos devem ser divididos quanto ao tempo de execução. Quando se fala em curto prazo, é preciso ter em mente um período de aproximadamente 1 ano. Já os objetivos de longo prazo estão associados a um período aproximado de 5 anos. Tanto os objetivos de curto prazo quanto os de longo prazo devem estar associados a metas. Essas últimas consistem em números que permitem tangibilizar os objetivos. Como exemplo, uma empresa pode ter como objetivo de longo prazo aumentar a sua participação de mercado. A sua meta, nesse caso, poderia ser, por exemplo, atingir uma participação de mercado de 50%. Definição de um plano de ação. Após a análise SWOT e sabendo quais são os objetivos da sua empresa, o próximo passo do planejamento estratégico seria a definição de um plano de ação. Esse plano deve conter os detalhes de todos os caminhos a serem percorridos, ferramentas utilizadas, profissionais colaboradores e assim por diante. Vale destacar que o plano em questão deve ser realista. Profissionais experientes na área tendem a criar planos de ação facilmente executáveis, o que aumenta as chances de sucesso. Portanto, delegue essa função à pessoa certa. Para a elaboração destes, pode-se fazer o uso do método 5W2H, que consiste em 7 questões. O que será feito? Quem será o responsável? Quando e por quanto tempo? Onde acontecerá? Por quê? Qual foi ou é a motivação? Como isso será feito e qual o custo envolvido? Implementação. Depois de ter o seu planejamento estratégico pronto, é hora de implementá-lo. É bom ter clareza dos envolvidos no planejamento: colaboradores, líderes e setores, por exemplo. É importante ter em mente que a implementação é talvez a fase mais complexa do planejamento estratégico. Para que ocorra o engajamento de todos os envolvidos, é importante que haja participação em todas as fases do planejamento estratégico e não somente na sua execução. Isso fortalece o sentimento de pertencimento e de envolvimento com o plano. Lembre-se que, para o sucesso do planejamento estratégico, as pessoas são o item mais importante a ser considerado. Além disso, métricas e indicadores precisam ser escolhidos para avaliar o que está sendo feito e, assim, definir se os objetivos estão sendo cumpridos. Caso haja qualquer falha, é preciso elaborar uma estratégia de intervenção para a redefinição de rotas e ajustes necessários. Atualmente, existem técnicas que podem auxiliá-lo na implementação e no acompanhamento do planejamento estratégico, como, por exemplo, o BSC, Balanced Scorecard. Também existem inúmeros softwares específicos que auxiliam na implementação e visualização de resultados, e podem ser escolhidos conforme as necessidades da sua empresa. Vale destacar que não apenas os resultados precisam ser avaliados. A empresa também precisa acompanhar o trabalho desempenhado por cada colaborador, cada equipe e cada divisão funcional da empresa, ou seja, por todos os envolvidos no planejamento estratégico. Também tenha em mente que o planejamento estratégico deve ser constantemente reavaliado para captar as alterações do ambiente externo e do ambiente interno à empresa, sem, entretanto, modificar a estratégia da empresa por qualquer fato que ocorrer. Nesse sentido, é importante que a empresa avalie o nível de relevância que novos acontecimentos podem ter sobre o seu futuro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Para saber mais sobre dinheiro, estratégia e finanças, nos siga nas nossas redes sociais e entre no site estrategiadinheiro.com. Obrigada e até a próxima!